Vamos falar agora sobre um investimento muito comum entre os brasileiros. A gente tem a herança dos nossos avós e pais que investir em imóveis era seguro, né? Você tá vendo o imóvel, você se protegia ali, como com o fisco da poupança que aconteceu nos anos 90 e sempre rendia bem, sempre se valorizava muito, aí bem acima da inflação, era fácil de alugar, pagava rendimentos acima da poupança, mas hoje a realidade é totalmente outra, né? Hoje você demanda um grande capital para investir no imóvel, né? Você pega a média do Brasil em torno de R$700 mil para um imóvel de 100 metros quadrados e nas grandes capitais, por exemplo, pode chegar a 1 milhão. E não é fácil de alugar, os inquilinos não pagam em dia, você tem um alto risco de estar com o seu dinheiro concentrado em um ativo só e também está pagando rendimentos mensais aí na média bem abaixo da poupança, né? Em torno de 0,37% ao mês, com imposto de renda que pode chegar a 27,5%, o que joga aí a rentabilidade para baixo de 0,3% ao mês. E sabe o que é mais interessante? É tão enraizado no pensamento do brasileiro e acho que até do mundo mesmo, essa ideia de investir em imóveis, que o jogo de tabuleiro mais vendido do mundo é o banco imobiliário, que você aprende o quê? A adquirir imóveis, empresas, hotéis, etc., para receber aluguéis dos outros participantes do jogo que passarem ali pela sua casinha. Ou seja, a gente está acostumado com essa ideia de propriedade. Só que o mais interessante é que, com essa mudança da conjuntura e do cenário macroeconômico, a gente não pode continuar agindo da mesma forma que os nossos pais e os nossos avós lá atrás. Ou seja, se você tiver uma quantidade hoje o suficiente para adquirir um imóvel, pode ser mais interessante para você usar essa mesma quantidade de dinheiro para diversificar uma carteira em fundos imobiliários. Você continua exposto nesse setor, mas a gente vai te explicar como ganhar mais dinheiro com isso. Legal, Ana. Como a gente já explicou sobre fundos de investimento, né, onde você terceiriza a gestão, onde você não precisa investir diretamente e você delega para um profissional experiente do mercado que vai fazer todo o trabalho para você. No caso dos fundos imobiliários, eles vão aí investir em imóveis que podem ser shopping centers, edifícios comerciais aí na região da Faria Lima, Leblon, Paulista e fazer tudo isso para você sem você ter que correr atrás aí de corretores, de inquilinos e consegue investir com uma quantia bem baixa, né? Os avanços da tecnologia permitiram aí as corretoras a disponibilizarem plataformas de negociação pela internet, então com poucos segundos aí você consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário e com em torno de R$100 e tem corretoras que já não cobram corretagem, então é um investimento muito baixo onde você diversifica a sua carteira de imóveis entre vários setores e recebe esse rendimento mensal sem fazer praticamente nada além de comprar e vender essas cotas, que é muito fácil, hoje em dia tem muita liquidez. Não, sem contar que esse dividendo que você acabou de mencionar já cai na sua conta mensalmente isento de imposto de renda, porque é um benefício desse tipo de produto. Então vamos lá, se você der a sorte ou souber de alguma oferta primária, ou seja, a primeira emissão de um fundo imobiliário, você já pode comprar ele na cota mínima, que é R$100. Com o tempo e as negociações, esse fundo imobiliário pode se valorizar ou desvalorizar, sempre mudando através desse preço base. Independente disso, se ele for lastreado num imóvel como um galpão logístico, um shopping, um hotel, como o Walter acabou de mencionar, você vai receber o dividendo na sua conta, sempre proporcional a esse valor da cota. O fundo imobiliário é entendido como um condomínio que você tem os cotis para comprar um determinado ativo. A gente gosta de falar que é um veículo para você se expor a imóveis, ao segmento imobiliário, seja imóvel físico ou seja um papel que tenha um ativo cujo lastro é o imóvel. É a forma mais eficiente que o investidor, pessoa física e até mesmo investidor institucional, mas pessoa física mais especificamente, tem acesso a um imóvel, a diversos locatários, isento de imposto de renda, negocia todo dia, ou seja, tem boa liquidez, pode ter uma exposição a diversos segmentos do mercado imobiliário, seja ele uma laje corporativa, um galpão, uma agência bancária, um hotel, etc. Então a gente entende que fundo imobiliário é um veículo que veio para ficar e vem mostrando um crescimento muito forte. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, 25% da população investe em fundo imobiliário.
E aqui no Brasil isso é menos de 1%, tá? Então o mercado vem se desenvolvendo, ainda mais no ambiente de juros para baixo. É um mercado que tem tudo para ter bons anos aí pela frente. E aí só mais um ponto, só para mostrar quão interessante tem um índice que é o IFIX, é uma espécie de Bovespa de fundos imobiliários. Desde que ele surgiu em 2010 até hoje, ele teve um retorno acima tanto do CDI, a renda fixa, quanto da Bolsa de Valores. Mas é importante sempre olhar, analisar ou contar com a ajuda de especialistas na hora de escolher um fundo imobiliário. Tem grandes instituições financeiras que têm um histórico no mercado, pessoas capacitadas, e dê uma olhada também quais são os imóveis que aquele fundo tem o objetivo de investir, né? Se são shopping centers, quais são os shopping centers, se estão aí com toda a capacidade alugada daquele imóvel, qual que é o risco, né? Tem fundos imobiliários que é de um imóvel só, então você tem um risco de concentração, onde aquele imóvel tem um risco como de um imóvel físico normal, às vezes de pegar fogo, a localização ficar ruim, então tem que sempre analisar antes de comprar qualquer fundo imobiliário, assim como qualquer outro ativo da sua carteira. Um fator muito importante ao ser levado em consideração na hora de investir em fundos imobiliários é o que a gente chama de taxa de vacância, ou seja, quanto espaço vazio existe dentro daquele imóvel. Por exemplo, se você investe num fundo imobiliário de shoppings, quantas lojas existem nesse shopping? Ele é um shopping que tem muitas pessoas recorrentemente ou ele já se transformou num centro de lazer, que é esse desenvolvimento que os shopping centers passaram hoje em dia, né? Porque hoje é mais comum as pessoas fazerem compras online, então os shoppings se transformaram em centros de lazer. Você pode ir no cinema, você pode ir numa praça de alimentação, você pode levar seus filhos pequenos, é um lugar onde você passa seu tempo. Então, se o shopping tiver uma taxa de vacância baixa, é mais interessante, sinal de que ele está mais alugado e que esse seu dividendo isento de imposto de renda na sua conta, que é referente ao seu aluguel mensal, vai ser mais certeiro. Para você comprar um fundo imobiliário, acho que o primeiro passo é você analisar a gestora. Quem são os gestores? Qual que é a história deles? Quão diligentes eles são? Eles têm estrutura para gerir aquele fundo? E aí, quando você olha para um fundo, você tem que entender muito sobre aquele ativo. Se ele é um ativo bem localizado, se ele é um ativo que está em uma boa condição, quem são os locatários têm boa capacidade creditícia ou não têm. Aquele segmento específico, vamos supor, citei laje corporativa, está no momento bom para entrar ou está no momento ruim? Está no momento que a gente pode esperar crescimento de aluguel pela frente, a vacância não vai subir? Como é que está esse momento? Aquele ativo ele negocia abaixo ou não do cuja posição? Como que ele negocia em relação aos pares de mercado? Qual que é o retorno que ele te entrega no final do dia e a qual risco ele te entrega esse retorno? Então, acho que é uma análise quantitativa / qualitativa. Já vimos várias vantagens dos fundos imobiliários frente aos imóveis físicos. Vamos falar agora da rentabilidade, que, como a Ana já citou, o rendimento mensal do pagamento dos aluguéis é isento de imposto de renda para a pessoa física. Além disso, a rentabilidade hoje em média do mercado é de 0,55% ao mês, ou seja, bem maior do que dos imóveis físicos. Outra vantagem, você consegue diversificar entre vários imóveis e de diversos setores. A Ana já citou os shopping centers, a gente pode falar em edifícios comerciais, pode investir em agências bancárias dos maiores bancos, hospitais, faculdades e hotéis, por que não? Então veja só, se você tiver uma quantia de dinheiro baixa ou até significativa, você pode distribuir esse valor entre diversas estratégias dentro de fundos imobiliários. Você pode ter um fundo imobiliário de shopping, ao mesmo tempo que você tem um fundo imobiliário de um hotel, de um galpão logístico, de uma universidade, então compondo a sua carteira diversificada, diminuindo inclusive o seu risco. Além dos rendimentos mensais dos fundos imobiliários, você pode também ganhar com a valorização das cotas. Os fundos imobiliários são negociados na Bolsa de Valores como se fossem as ações. Por exemplo, eles têm o preço de mercado que está sendo negociado ali na Bolsa de Valores e dependendo ali das ofertas de compra e venda dos investidores, ele vai ter a variação para cima ou para baixo da sua cota. Como a Ana citou, nas ofertas iniciais dos fundos imobiliários, eles começam ali com o preço de R$100.
Por exemplo, se você tem uma grande demanda aí de investidores por aquele fundo imobiliário, a tendência é o preço subir e o preço subir, por exemplo, para 101, 102 reais aí com o passar dos dias, e você pode vender ali na frente com uma valorização do preço dessa cota. Interessante isso, sabe por quê? Isso se assemelha muito com ações, por exemplo, né? Os investidores buscam por ações sempre querendo comprar barato e vender caro. O fundo imobiliário é similar, mas é diferente, senão seria idêntico, né? Não teria falado similar. Mas por que é similar? Porque o fundo imobiliário, ele vai ser lastreado no quê? Num imóvel, ou seja, vai ter menos cotas para serem vendidas. Quanto mais chegar perto do limite de cotas e muita gente buscando por aquele produto, a tendência é ele ficar cada vez mais caro. Então é mais difícil que você consiga ganhar dinheiro comprando ele já caro. Você não vai vender ele muito mais caro que aquilo, entendeu? O mais interessante é que você busque, portanto, algumas cotas mais baratas, acreditando na valorização do longo prazo. Então aqui existem duas estratégias. Ou você é aquele tipo de investidor que prefere comprar uma cota barata, acreditando na valorização do longo prazo, já recebendo um dividendo menor, ou aquele investidor que prefere uma cota que já está cara, garantindo aquele dividendo na sua conta mensalmente. Entendeu? Ótimo, Ana. Essa relação risco-retorno. Você tem um fundo imobiliário que está todo locado, onde você vai receber ali o rendimento mensal dos inquilinos e que já está bem precificado. Então você tem menos risco de volatilidade, de cair muito, por exemplo. Já há fundos que estão ali com uma vacância alta, muitas lajes ali que não estão sendo alocadas e você tem o custo de manter aquele imóvel. Mas você tem a expectativa que aquele imóvel tende a melhorar, com o crescimento da economia, novos inquilinos devem alugar, ele tem um potencial de valorização ali com alguma novidade que tenha na sua localização que tende a aumentar a procura por aquele imóvel, então você tem um risco maior disso não acontecer, mas se acontecer, de se valorizar mais do que os imóveis que já estão todos locados. Então, é um maior risco, maior potencial de retorno, menor risco, menor potencial de retorno. Se a gente parar para pensar que 30% da riqueza mundial está alocada em imóveis, isso já explica o porquê da necessidade de ter um fundo imobiliário. E é um veículo que você não tem uma exposição a um único ativo. Se você compra um imóvel, seja um apartamento, para investir, muito provavelmente aquele apartamento vai consumir boa parte do seu patrimônio e você vai estar muito concentrado. Se o locatário sai, você é prejudicado, ao passo que no fundo imobiliário não. Então é uma classe que te traz diversos benefícios, né? Renda, e a renda vem do aluguel dos imóveis, proteção contra a inflação. Os contratos de aluguel, eles são, de certa forma, ligados à inflação, eles são corrigidos por inflação. Apreciação de capital. Se você tem um ativo que está numa região e aquela região está tendo um forte crescimento demográfico, por exemplo, provavelmente aquele ativo vai se valorizar ao longo do tempo. E o real estate, né, o setor imobiliário, ele mostra isso. Ao longo do tempo ele se valoriza, acompanha no mínimo a inflação. E diversificação. Então, adicionar um ativo imobiliário a um portfólio cria uma diversificação. Ele é pouco correlacionado com um bond, né, um título de renda fixa ou uma ação, uma bolsa de valores. Então, ter fundo imobiliário, imóvel no portfólio é muito importante. Para que você entenda de um outro jeito a importância da diversificação de imóveis para reduzir seus riscos, vou falar aqui sobre a série Chaves, que talvez vocês conheçam, né? O seu Barriga, que era dono da vila, tinha várias casinhas ali que ele alugava. E tinham vários inquilinos, a maioria pagava, aí como Dona Florinda, Dona Clotilde, mas tinha um inquilino que não pagava de jeito nenhum, que era o seu Madruga. Não tem ninguém! Não tem ninguém! Como não tem ninguém? Não tem ninguém que bata tão bonito na barriga, senhor Porta. Perdão, senhor Barriga, perdão. E então, o que o senhor queria? Eu agradeceria se o senhor me desse o dinheiro do aluguel. Que barbaridade. O senhor tem muito pouca barriga, senhor Sorte. Passava mês atrás de mês e o seu Madruga não pagava. Agora imagine se o seu Barriga só tivesse uma casa ali com o seu Madruga de inquilino.
ele não ia ter rentabilidade mensal ali para cobrir suas despesas. Tendo várias casinhas ali dentro da vila, o seu barriga diminuía seu risco e o seu Madruga não pagando não afetava ali totalmente o seu patrimônio. O que fica de mensagem é que ao investir em fundos imobiliários, você está na categoria de renda variável. Então você tem a volatilidade das cotas. É interessante lembrar que se você quiser vender uma cota de fundo imobiliário, outro comprador tem que querer comprar, então também não é simplesmente se desfazer daquele papel, não é mesmo? Exato, o investidor do fundo imobiliário deve estar ciente que vai ver ali o preço variando todo dia para cima ou para baixo, de acordo com o cenário do mercado e com investidores comprando e vendendo. O investidor do imóvel físico acha que o preço dele não se move, só se move para cima, mas não, né? Se você for vender um imóvel hoje, você acha que é fácil encontrar um comprador? E quem garante que vai já vender valorizado, não é mesmo? Exato. Então, o risco ali existe, tanto no imóvel físico como nos fundos imobiliários, mas você consegue diversificar com valores mais baixos ali entre vários imóveis. Os fundos imobiliários se tornam investimentos muito atrativos em cenários com baixa taxa de juros, por exemplo. Quando a gente tem uma taxa básica de juros mais baixa, que é a nossa taxa Selic, por exemplo, aqui no Brasil, o sistema financeiro imobiliário acaba se beneficiando, porque o juros baixo traz o crédito mais barato, o financiamento é mais barato. Então você acaba tendo a possibilidade de conseguir melhores investimentos nessa modalidade. Por exemplo, se a gente tivesse uma taxa de juros próxima a 14% ao ano, como já existiu na história do real, o que já foi contextualizado para vocês no início desse vídeo, você concorda que é mais caro pagar esses juros do que juros a 6,5% ao ano? É uma diferença muito grande no final da conta, no final do ano. Como o imóvel demanda uma grande quantidade de capital, muita gente financia. E a taxa de financiamento ela acompanha ali a Selic. Se a Selic, a taxa básica de juros está maior, a taxa de financiamento, ou seja, o dinheiro que a pessoa vai pegar emprestado para comprar o imóvel vai estar maior também. Então, juros em patamares mais baixos fomenta ali o setor imobiliário. Tem mais gente comprando, mais empresas também pegando dinheiro emprestado para expandir seus negócios, ou seja, alugando edifícios comerciais, galpões logísticos, entre outros. Então, é um cenário benéfico aí que tende a crescer o preço dos aluguéis e também os imóveis se valorizarem. Pensando para frente, né, porque o que esperar do segmento imobiliário, o que esperar de fundo imobiliário, eu acredito que o cenário é bastante otimista, né? Primeiro, a gente tem juros baixos, e isso é juros baixo mundial. E o investidor, toda vez que ele vai comprar um fundo imobiliário, inevitavelmente ele compara qual que é o retorno, né? Qual que é uma renda fixa, um CDI ou uma NTNB, com o retorno do fundo imobiliário. O fundo imobiliário é como se fosse um bond-like, ele tem bastante proximidade a uma renda fixa, apesar de não ser uma renda fixa. E toda vez que juros caem, fundo imobiliário sobe, a correlação ela é inversa, ela é negativa, tá? E não só isso. E a gente tem um cenário bastante positivo aí para os próximos anos. O fundo imobiliário vem tendo um retorno aí desde 2016 espetacular, mas ainda tem chão pela frente. O mercado ainda tem muito a desenvolver aqui no Brasil. Exato. É importante ter fundos imobiliários na sua carteira, mas não vale concentrar todas as suas aplicações apenas nessa modalidade de investimento. Além da diversificação de imóveis, é importante diversificar sua carteira com outros ativos que correm riscos diferentes, como os títulos de renda fixa que a gente já citou, os fundos multimercados e ações que a gente vai explicar para vocês. A diferença de quando a gente era criança e brincava de banco imobiliário é que você ainda tinha a possibilidade de jogar os dados, o que transforma esse jogo num jogo de azar. Além daquelas cartas que você podia pegar a sorte ou o revés. No jogo da vida real, você precisa ficar mais atento às informações, às estratégias, a algum tipo de assessoria e até a forma de se manter melhor informado para não errar. Afinal de contas, é o seu dinheiro. Portanto, não conte com aleatoriedade. Se planeje, antecipe cenários e use mais a razão do que a emoção. O que a gente enxerga no Brasil? A gente está na fase ainda de endereçar problemas. A gente tem muito desemprego, a gente tem capacidade ociosa muito alta, tem muita reforma ainda para fazer pela frente
Então, quando a gente olha isso, é um mercado de alta.